Olá, boa noite para todos vocês. Tudo bem por aí? Estamos começando mais uma conversa com o autor. Isso mesmo, conversa com o ator aqui no Instagram da editora Caminhos Literários. E como sempre, é uma felicidade para todos nós na editora Caminhos Literários contribuir para a cultura, né, do país, valorizando a literatura, cultivando o prazer da leitura, estimulando novos talentos, prestigiando os talentos já consagrados. É ótimo ter vocês aqui. E o trabalho da editora Caminhos Literários é incansável. Missão vai além de edição de livros, de publicação. A editora Caminhos Literários acredita no poder da escrita, da sua essência, na sua capacidade de transformação, evolução, na memória e também de arte. Direcionamos nossos esforços nos aprimorando continuamente. E essa é a nossa missão. Abrir caminhos, semear a estrada, pavimentar as conquistas, conectar sonhos para inspirar novas realidades. Isso mesmo, novas realidades. Editora Caminhos Literários. Meu nome é Iljan Dutra. Eu estou aqui em Recife, falo diretamente de Recife e hoje, excepcionalmente hoje, a gente tem um prazer muito grande. Eu, inclusive, vou aceitar aqui a solicitação da nossa convidada de hoje. Especial recebê-la aqui. A gente está fazendo a conexão, então vamos esperar aí a conexão para que eu possa fazer as apresentações. Oi! Oi, André! Olá, tudo bem? Seja bem-vinda! Que ótimo ter você aqui com a gente. Muito bom. Eu vou, assim, sei que todo mundo lhe conhece, né? Você... Mas eu aqui vou fazer uma apresentação breve da Andréa Fátima dos Santos, não é isso? Isso, uma santa. Isso, nasceu em São Paulo em 1975, formada em filosofia pela Universidade de São Paulo, autora de romances, contos e também livros juvenis. E as obras, hein, André? Acho que o coração bate forte só de você lembrar das tantas, né? Olha, você sabe que eu vou largando de mão? Não tem... É muito interessante mesmo. Eu tenho uma relação, claro, porque quando você está fazendo os livros, você tem uma relação muito próxima, porque o processo ele é muito íntimo e muito intenso. Acho que os livros não saem de coisas, de uma superfície, de uma experiência mental superficial. É sempre uma experiência mental muito focada. Só pelo foco necessário para a escrita, porque não é a escrita de um dia, uma escrita contínua, no caso de romance, dos contos também é assim. Só esse tipo de concentração, ela já é, enfim, o suficiente para a experiência ser marcante. Mas depois que os livros são publicados, eu realmente deixo para trás, sabe? Não é nem isso, não é que eu deixo para trás, eu escolho, não vou pensar mais nisso, eu simplesmente não penso mais. Não é nenhuma escolha, mas é porque eu já quero entrar num novo processo, eu já vou para um seguinte, sabe? Então eu estou sempre, constantemente em processo de escrita, muitas vezes não é exatamente ali com a página aberta, mas no que eu estou lendo, eu estou percebendo procedimentos que eu gostaria de, talvez, experimentar ou mesclar com alguma coisa. Enfim, é um estado constante de voyeurismo também, daquilo que pode se tornar uma cena, um objeto no texto. E eu estranho muito quando releio os textos, né? Então, eu nunca releio. Eu fiz uma segunda edição recentemente para a Companhia das Letras do meu primeiro romance, que é Os Malaquias, e reli depois de 15 anos. E eu falei, quem é essa pessoa? E não tenho, eu não consigo me identificar, sabe? Os Malaquias é sobre a história, parte de uma história familiar. É claro que eu me identifico com os meus familiares. Mas aquilo ali
é um universo, né? Outro do universo real, de fato, né? Lida com realismo mágico e tal. A Pediatra, que é um livro que escrevi recentemente, escrevi em 2019, escrevi em pouquíssimo tempo e tal. Não foi um longo processo de escrita mesmo, meses de pesquisa e tal, mas escrita mesmo por pouco tempo. Outro dia eu abri numa página qualquer, assim, eu já fui expulsa, sabe? Já me expulsaram. O livro me dispensa, entende? E Entendo. eu acho isso muito legal. É igual, tipo, você sempre não está olhando pelo retrovisor, né? Você sempre tá vendo a paisagem que está na frente, as novas que vão chegando, né? Mais ou menos É um a ideia, né? pouco isso. É diferente do filho, né? Muitas vezes eu já mesma já comparei muitas vezes livro a filho, não tem absolutamente nada a ver. O filho não tem olhar para frente, não. Tem uma identificação, enfim, é outra história. Eu digo isso porque muitas vezes me perguntam isso, porque a pediatra fala sobre maternidade, ou porque as mulheres eventualmente têm uma experiência materna, e quando escreve também se pergunta às vezes, né, da relação parecida da maternidade com a literatura. Mas absolutamente viciante, né? Acho que para quem está aqui na live que eventualmente escreve, sabe do que eu estou falando. É muito difícil largar, mesmo odiando, porque dentro da coisa em si, né, tem muitos desafios, né? Muitos desafios. Mas, por exemplo, essa ideia de um código fechado, e eu sinto, inclusive, quando eu tenho que revisar um livro, eu estou no processo há mais ou menos uns 5 anos, e que a minha luta nos últimos meses é ficar entrando nele outra vez, mas eu me sinto meio jogada fora ali também, sabe? Só que o livro não está bom. É eis a questão. Se estivesse bom, trabalho feito, mas não, assim, eu não estou satisfeita, assim, eu não reconheço que há alguma opacidade ali, tenho trabalhado nisso. Mas a revisão, eu levei muitos anos para ter prazer na revisão. O que eu gostoso sempre foi a chuva, tomar a chuva de verão, sabe? A chuva de verão da inspiração, o nome que você quiser dar, entende? É delicioso mesmo, é um jorro delicioso. Agora, o jorro já feito e você olhar para ele, aquilo está numa outra velocidade mental, inclusive, né? É nesse sentido de tom, tem que entrar de novo naquele tom do pensamento, daquela enunciação e tal. Isso. Bom, eu tava dando uma passada aqui que o romance Malaquias, os Malaquias, né, foi vencedor do prêmio José Saramago, mas foi publicado na Alemanha, na Itália, na França, Israel, Romênia, Suécia, também Portugal, Argentina. Como é que é para você, como escritora, ver seus livros assim em tantos lugares? Como é que você... Olha, vai ser lançado na Itália. Como é que você recebeu essa notícia? Como é que você vê isso, assim? Como é que você se sente como escritora? Tipo, tendo os Malaquias, além do vencedor do prêmio José Saramago, está aí nesses diversos países. São muitas... É uma experiência forte, a começar pela relação com o tradutor ou a tradutora, né? Porque o tradutor, a tradutora é um leitor, uma leitora muito... não é qualquer leitor, né? Está procurando ali o avesso do bordado, sabe? Onde é que você costurou, onde é que a agulha passou no tecido ali, né? E eu me lembro dessas conversas serem sempre frutíferas e eu não ter respostas para quase nenhuma das perguntas. Eu confesso que muitas vezes eu inventei uma resposta ao preço de alguma coisa sair errado ali, mas por incrível que pareça, por exemplo, na tradução alemã, que eu não poderia cotejar, porque eu não leio alemão, né? Então, cotejar o original com o alemão, mas a minha agente literária, que inclusive é alemã, ela falou, bom, tá ali tudo ali. Mas a tradutora me fazia algumas questões sobre o dentro de uma poética que eu não havia pensado num ato de escrita, mas quando eu tenho para explicar, eu pensei, nossa, mas
explicação, ela foi tão longe que eu não sei se ela é equivalente ao que estava lá de fato. E de alguma maneira estava. Olha só, né? É um pouco enigmático isso, né? Como eu acho mesmo enigmática a própria linguagem, né? Nesse sentido, né? Porque, embora os meus livros sejam muito diferentes um do outro, eu sou uma unidade de pessoa, e desta unidade de pessoa saem as interpretações das perguntas e também a linguagem dos livros, né? Então, a experiência com a tradução, primeiro é essa conversa com o tradutor, das mais interessantes mesmo, assim, de aprendizado. E depois essa sensação de que aquele livro ele foi vertido para um outro espírito, né? Não é nem só o corpo da palavra, assim, né? O espírito cultural, né? De uma cultura que vai receber esse trabalho, né? Então, eu me lembro de perceber as resenhas que saíam em cada país, né? E cada lugar apontava para um aspecto do texto, né? É muito interessante, né? A diferença da recepção a partir do seu gosto cultural, né? Dos repertórios e tal. E daí depois as capas, quando elas são pensadas, né? Então eu tenho aqui a coleção das capas que já saíram. Em Portugal teve várias capas, né? Quando saiu o Prêmio José Saramago, saiu uma edição da Círculo de Leitores, que era uma assinatura ali do Grupo Bertrand, estava ligada ao prêmio, acho que está ainda, não tenho certeza se está mais. Mas então saiu uma edição, uma capa incrível, que não é comercial, que era para esse clube de assinantes. Depois saiu a capa comercial pela Porta Editora, depois para esses 9 países. E aí a edição original da língua geral, depois a capa da segunda edição da Companhia das Letras e agora a capa da segunda edição que acabou de sair em Portugal pela Penguin com o selo Companhia das Letras. Enfim, é o meu álbum de figurinhas. Muito saboroso. E eu tenho essa sensação, né? Eu fico pensando na mente do tradutor, porque essa figura, tem um momento que aquele texto lido, aquela frase lida, aquele parágrafo, aquele capítulo lido, ele está num lugar que é só mental e deste tradutor antes de verter para a língua de destino, né? Sai da língua materna para a língua de destino, né? Neste caminho está onde o texto? Ele não é um corpo ainda, né? Eu fico me pensando nessa alquimia, nesse negócio, sabe? Da tradução, que também é uma leitura, né? Acho que isso acaba passando também pelo próprio processo de criativo, se bobear, o próprio processo de memória está fazendo isso mesmo, né? Esse trabalho de tradução de imagem para palavra, no caso da escrita também é um pouco isso e tudo mais. Mas a Pediatra, que é o último esse meu último romance, ele está em Portugal e ele vai ser traduzido na Argentina pela editora Edasa, que publicou os Malaquias, publicou as miniaturas, publicou até um livro infanto-juvenil, que é muito interessante, né? Então, escreveu um livro, ter um livro para crianças num outro país também, acho que ainda é nossa, me honra demais, porque são as primeiras leituras, né? Ali, e para as crianças argentinas e tal, assim, isso me deixa bem comovida. E agora a Pediatra sai, então, pela mesma editora, a Edasa lá, e vai sair na Eslováquia também. E a tradução para um lugar pequeno, mas de muitos leitores, e já na expectativa de olhar o desenho da língua no papel, sabe? Isso. Imagino. Olha, a narrativa, né, que gira em torno do destino de 3 irmãos, né, após um raio cair sobre a casa da família, né, e provocar a morte dos pais. Como é que foi que surgiu, então, o livro? Né? Como é que foi para você escrevê-lo? Como foi esse processo da escrita desse livro? Com essa situação? Sobre a família? Foi desafiador, porque eu quis manter exatamente os nomes, inclusive, né? Durante a escrita a coisa ficou um pouco apertada em termos literários, porque eu precisava evitar que eu defendesse aquelas pessoas, porque eu estava falando do meu avô, falando dos meus tios avós e tal, e de uma região também de onde nasceram todos
os meus avós, tataravós, até os indígenas, os originários ali da minha família. E só que eu precisava, não poderia ser um cartão postal meu para essas pessoas, embora em algum lugar seja, mas eu tinha ainda um compromisso com a linguagem. Então aquilo, eu me preocupava o tempo todo de o meu envolvimento, para além do literário, mas emocional e pessoal, não afetasse, sabe? Então foi muito, muito conflituoso. Então, no meio do processo, eu tirei o nome real desses parentes, coloquei um outro nome, e antes de ser publicado praticamente, eu fui lá e botei o nome deles. E o livro, a dedicatória é aos personagens dessa história. E eu me senti quase observada nessa escrita, sabe? Eu fui pagando pedágio, sabe? No caminho. Pagando pedágio. E isso durou quanto tempo, mais ou menos, para você, na ideia, na inspiração e aí até a conclusão? Durou quanto tempo? Até 7 anos. 7 anos? Aí você ficou pagando pedágio o tempo todo, assim, não, paga pedágio aqui, paga pedágio ali. Uns 7 anos, tem lá 6 meses que nem olhei, inclusive 6 meses que eu achei que eu havia desistido, e que assim, eu nunca joguei um texto fora. Tudo tá aqui, assim. Mas para mim jogar fora era isso, assim, vai para um outro arquivo, não fica no desktop, não fica à vista, eu tiro da minha frente. Esse é o meu jogar fora, era o meu jogar fora, né? Porque eu tinha certeza que eu não ia, bom, isso aqui não deu certo, não é um livro, sequer um livro. Eu estava saindo dos contos, né? Era a primeira experiência com romance. Então, mas na verdade aquilo foi um distanciamento perfeito para poder voltar a fazer uma leitura e tudo mais do texto. O último romance eu escrevi, a Pediatra eu escrevi em um mês, por exemplo. Mas é assim, eu não demoro muito para escrever porque eu tenho um fôlego curto, eu tenho um fôlegozinho de galinha. Então, os textos são curtos, ok, sem problemas. Claro que eu já pensei, porque eu sou leitora de fôlego, né? Não é questão porque eu também não leio, não é isso. Eu sou muito controladora e gosto da ideia do meu processo, de eu sentir na minha releitura, nas minhas revisões, uma certa apreensão como de um conto, sabe? Como ter a sensação do conto, que é a novela, né? A novela é isso. Esse conto de longa extensão. E sei, por exemplo, me organizar em um mês para levantar um original de 130 páginas, por exemplo. Isso não é problema. Soltar palavras e seguir não é a questão, né? Quem dera fosse só isso. Mas é a linguagem. No caso do último livro, esse que eu escrevi em tão pouco tempo, eu havia feito uma pesquisa por alguns meses, mas é um livro que estava fermentando muito aqui a partir da minha experiência, daí sim, materna, de um repertório em relação a isso. E do jeito que ele foi escrito, praticamente foi assim que ele foi publicado. Ele passou por muitas leituras da gente, passou por as diversas leituras dentro da editora, da Companhia das Letras, e a edição é uma coisa assim, eu já fui editada muitas vezes por muitos editores diferentes, né? Então eu já sei o que é a mão pesada e o que é a mão leve. E eram coisas assim muito pontuais. Mas isso não me alegra, porque não significa que eu tenha aprendido alguma coisa com isso. Sabe? Já sei como fazer para em um mês ele já não. Já sair, né? Tipo, não segue uma linha, né? Tipo, deixa a coisa fluir. Se surgiu apenas um mês, ok, mas isso não serve de regra, né? Mais ou menos isso, né? Deixa a coisa fluir. Não, é desesperador, porque não tem regra. Tanto é que, simultâneo a este livro, eu estou com outro, já tem 5 anos que estou com ele. E não quer dizer que eu estou há 5 anos e que ele está bom ou que ele será bom. Isso também, não, sabe, não tem essa relação também. Embora, eu acho que a gente pode reconhecer isso, e quem aqui escreve também sabe disso, que o tempo, ele sedimenta algumas coisas, né? Faz outras boiarem, né? Depois fica mais fácil você passar a peneira naquilo que está boiando, certo? Tem um distanciamento que você faz e que você percebe
uns apetrechos a mais ali desnecessários, né? É muito bom. Eu fico aqui, tô olhando, né? Tô olhando você falar, eu vejo no olhar, né? E assim, existe uma paixão, existe um amor e cada detalhe, cada palavra que você fala soa com muito carinho, né? Esse é algo que você faz que sai do coração, transcende, e quando você vê, tá tudo ali pronto, e isso você tá passando pra gente agora. Tá? Tô só observando você aqui falando, e aí eu vejo o quanto existe carinho em todos esses detalhes nas suas palavras. Eu só vou falar para quem está assistindo a gente agora, abrir esse, para que vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade para fazer suas perguntas, tá bom? A gente está com a equipe da Caminhos Literários aqui também nos dando apoio. Você pode fazer as suas perguntas, eles me repassam também. E aí, se tiver alguma curiosidade, quiser saber alguma coisa da André, a gente fica à vontade aí. Mas eu tenho uma curiosidade. Como é que foi a emoção de receber o prêmio José Saramago? Como é que foi isso? Como é que você recebeu? Enfim, como foi esse momento para você? Espantoso, né? Eu cheguei em Portugal ainda duvidando que houvesse prêmio. Eu falei, bom, claro que sou finalista, isso não deve ter sido Uhum. para mim, né? Para esse livro, assim, eu pensei, tem tantos. Eu me lembro que na véspera houve uma especulação, quem será? Talvez seja um brasileiro, e vários nomes de autores contemporâneos, né? E eu pensando, nossa, claro, cada pessoa que era ali mencionada, eu falei, claro, claro, claro. E aí, quando veio a própria editora falou, bom, acho que é você, né? Vai, né? E eu estava grávida, e aí eu estava com medo de voar, já tinha desistido na vida de pegar avião, nunca mais eu pegaria um Uhum. avião. E aí foi coisa assim, eu não iria, inclusive, eu não iria até lá. Até que eu desisti de fato, mas a minha obstetra fiz uma consulta a tempo. Eu contei para ela qual a razão do voo, ela falou, não, você vai sim, enfim, deu tudo certo. Inclusive eu me curei nesta viagem do medo de avião, mas não é que eu tinha medo de avião, é assim, eu não podia ver placa do aeroporto, que a minha mão transpirava, e eu havia perdido Uhum. vários trabalhos, porque o táxi chegava aqui para me levar para o aeroporto, eu não entrava, passava mal, até o momento que eu falei, não, parou, né? Parou. Eu vou até onde minhas pernas e os ônibus me levarem. É isso, a vida está ótima, tranquila. Era uma decisão tomada na vida, eu não entro mais no avião, pois neste voo. Ainda bem que neste voo isso se dissolveu, porque depois eu fiz as viagens em sequência, porque esses livros, o Malaquias Uhum. começou a traduzir em diversos países, rolaram vários convites para conhecer as editoras e para participar enfim, eventos literários internacionais, e eu fui em todos. Nisso meu filho nasceu, porque meu filho nasceu Uhum. 6 meses depois, alguns meses depois, né, de que eu ganhei o prêmio, e aí eu estava amamentando, não queria desmamar a criança, né, então ficar aqui, eu ia desmamar, não. Então vai todo mundo, então meu filho, eu Uhum. amamentei por 3 anos e meio, o quanto durou essa maratona, porque Sim. essa criança vai comigo e vai debaixo do meu bracinho aqui, que delícia, e fui com o livre filho. Eu tô falando isso por quê mesmo, gente? A emoção, tá? Aí, então, tudo isso no balaio é onde eu quero chegar. O prêmio, por exemplo, o prêmio a gente tem que falar da materialidade das coisas, né? Uhum. Das condições materiais de existência e Sim. de existência. Então, 25 mil euros, né? Eu estava grávida. 25 mil euros eu paguei meu parto. Eu ia ter meu filho no HU, estava fazendo filosofia na Universidade de São Paulo. Uhum. E isso foi assim, na beira, no meio de uma gestação. Eu não tenho plano de saúde, nunca tive nem tenho, eu sei, falta de juízo, se vocês quiserem, mas vamos embora. E aí o valor do prêmio resolveu um momento existencial da minha vida. Uhum. E eu pude ficar alguns meses depois bem tranquila, sabe? É, isso é uma coisa, isso é uma coisa. A outra era que este livro premiado, podia ser qualquer outro livro premiado, mas não.
é o prêmio enfim, que faz uma escuta dos meus avós que estavam ali, que morreram analfabetos. Então, eu me lembro de receber, e estar ali ouvindo o discurso da Pilar, da Nelly, da Pignon, viva, à época, falando o nome deles, eu estava com meu filho na barriga, né? Então, e falar o nome dos personagens, era o nome próprio deles, né? Isso aí é para além da literatura, entende? Especialmente porque é este livro. Depois, claro, o livro, ele dá uma chancela. É claro que foi mais fácil vender esses livros no exterior, supondo, porque eu não sou uma agente literária, mas não é difícil pensar nisso, né? Que com este prêmio, é mais fácil você ter a leitura estrangeira, né? Já tem algum selo de qualidade, supostamente, para convencer essas outras editoras a comprar os direitos do livro, traduzir e tudo mais. Passados os anos, né, como eu vejo o prêmio, né, é o prêmio que resolve assim, a vida daquele livro, sabe? Ele se refere àquele livro. Ele não garante sequer que o próximo livro seja escrito, nem o outro, nem o outro, nem o outro, nem o outro, e nem o que eles serão, né? Então, ele foi assim um golpe de sorte em várias camadas e que me ajudou muito no modo pessoal, né? Porque a escolha pela escrita, ela é uma escolha, assim, é tipo, quero ser astronauta, né? Hoje acho que até menos, assim, acho que já pode ser sei lá, um piloto de avião, né? Mais fácil que ser astronauta, né? Agora, mais um tempo atrás, há 20 anos ali, você sequer tinha, enfim, a possibilidade de ter mais leitores do que seus amigos, era muito pequena essa possibilidade. E a gente está num momento muito mais frutífero, muito mais... a gente tem acho que a gente tem mais leitores do que havia há 20 anos. A maioria desses leitores são leitoras, são mulheres. A questão das mulheres na literatura também é uma coisa que está, enfim, visível e palpável, né? Muitas mulheres escrevendo, mas é toda uma cadeia ocupada por mulheres, porque também a cadeia de leitura tem maioria mulher, né? Que também leem as mulheres, livrarias que só vendem livros escritos por mulheres, clubes de leitura que só leem mulheres, mulheres na curadoria, mulheres no júri de prêmio, mulheres tradutoras, mulheres capistas, mulheres que traduzem, que revisem, que editam. Papai. Olha, você falando e muita gente comentando aqui, tem o Marcelo Kassab, olha, muito bem observado sobre o amor com que a André escreve e ensina a escrever nas suas oficinas. Como seu leitor e aluno, eu creio que evoluiu. Não me esqueci jamais do uma pitada do ordinário no texto. Ele fala aqui. Manda um abraço aqui para o Marcelo Kassab. Abraço, Marcelo. E quem tiver por aí, amigos e pessoas que já passaram pela oficina, quero dizer que morro de saudade. Desde o ano passado que eu não consegui voltar ao meu ritmo das oficinas. Eu tenho um prazer imenso, 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 imenso em estar ali para desaparecer. Porque não tem receita para escrita, né? Você está ali assim até que assim levando provocações para a escrita, né? E eu gosto muito de ouvir as leituras dos textos e é um aprendizado imenso e dá vontade de morar nesse lugar, sabe? É muito surpreendente um texto surgindo, literário, este texto que não é para nada, esse texto que não é documento, que não é o veredito do juiz, não é a receita médica do médico, ele não é o texto da história, ele é um jeito de burlar essa linguagem, a língua, né, com as suas regras e tal. Eu estava pensando muito nisso hoje, pensando em algumas regras gramaticais, sei lá,
tantas, né? Do cunho moral da gramática e de como a gente pode desenhar novas gramáticas, né? Em uma nova cadeia do Uhum. sensível, escrevendo e tal. Tudo isso é muito vivo numa oficina. Isso. Imagino que E é uma explosão de estrelas. Eu sinto assim. E aí, o ano passado e esse ano que eu achei que fosse conseguir retomar as oficinas, consegui nada. Por conta de mas, outros, mas, por conta de mas outros em breve trabalhos, vai. outras coisas, outros desafios também, Sim. igualmente interessantes, que estou Uhum. aqui levando, né? Também porque estou escrevendo, né? E estou escrevendo não só o romance, mas escrevendo outras coisas aqui também. Mas queria muito voltar na, no segundo semestre. Sim, sim. E tenho compromissos com pessoas que fizeram oficina, que tem um grupo, por exemplo, no Infinity, se alguém tiver aqui do Infinity, será que a Marcinha está aí? Pode deixar recado. Olha, oi? Eu disse, pode deixar recado também, Marcinho, se você estiver aí. A gente fez um grupo era uma oficina e a gente falou assim, vamos fazer semana, vamos continuar mais um ciclo? Foi, a gente ficou 2 anos, né? E somos praticamente todos assim, muito amigos, cada um num lugar, a Marcinha mora na Alemanha e outras colegas estão aqui em São Paulo, outros em outros estados e Uhum. tal, e é praticamente uma, uma, uma família mesmo, assim, Família, sabe? né? Quase Se isso, torna. assim. Porque é muita cumplicidade que vai se formando A troca de com experiências, né? Aprendizado também, né? Eu acho que isso influencia bastante, né? E aí, faz com que isso seja tão especial assim. Concorda? Concordo, porque tem muita. ah, não dá para disfarçar nada em texto, né? Texto, Aham. o literário, eu acho que tem uma experiência ali com o texto, tem uma disposição de viver uma experiência artística com o texto, né? Da criação literária, né? E Uhum. ela pode ser muitas coisas além daquelas primeiras frases e ideias que você tem quando você pensa, vou fazer um texto, um conto, um romance, Uhum. né? E explorar um pouco, gosto da ideia de que você pode sair do centro do seu pensamento e navegar para uma coisa mais periférica do que você pensa. Ed, love, Aqui pulou aqui, deixa eu ver o Ed, acabei de ver ele passar Grupo aqui. Infinities, estou aqui, ele tá falando. O Ed escreveu Vioral, um livro de contos, Uhum. publicado pela Reformatório, que o grupo todo acompanhou a escrita desse volume de contos, assim como o romance Mainá, da Karina Burr, que também foi escrito durante a escrita, que saiu pela Todavia. Recomendo muito a leitura. São livros incríveis. E vem chegando mais coisas por aí. Uhum. Mas essa coisa de tentar ir além, assim, ultrapassar até um pouco o seu valor moral de alguma coisa, sabe? Como exercício. Gosto de pensar os processos de livros, os livros infantis que eu escrevi foram exercícios. Exercícios que eu fui tendo cara de pau de publicar, Uhum. mas exercícios. Então, não é algo novo para o sistema literário, é algo novo para o que eu fiz até então. Tem uma coisa, acho que talvez possa ter interessante, de baixar um pouco a bola e pensar na materialidade desse texto que pode trazer tantos sentidos para cada leitor, que na verdade ele é feito de uma coisa muito material, que são frases, e frases são palavras e letras, né? Tem uma unidade mínima aí, né? E fazer esse exercício quase artesanal com essas letras, com essas palavras, tem um certo vagar, né? Quando se pensa na escrita, às vezes, muitas vezes, eu já senti muito isso, ainda sinto e percebo nas oficinas, né? O texto não avança, e às vezes o texto não avança, você lê, vê o texto, não é que ele não avançou, na verdade, é no número de páginas, mas não é isso, né? Uhum. Que está em jogo. É isso que está em jogo, tem um vagar ali, um, um cozimento ali, você falou a palavra amor, sei lá,
Será isso? Sim, Pode ser. sim. Eu creio que Sem colocar sim. muitas condições ali, entende? Ou condicionar a escrita de um projeto literário a prêmios, ou até mesmo a publicação, e daí depois isso entra em contradição com ideias como, mas se eu não vou levar para uma editora, se eu não vou publicar, por que eu estou escrevendo? Vou escrever para fazer uma coisa para mim mesma? Parece Uhum. estar, né, perdendo tempo, deixando de viver, né? É. Eu acho que é o contrário. Olha, o Edilson está aqui, Edilson Toledo. Ele falou lá no início e eu dei uma fixada aqui no comentário. Ele falou: é sempre maravilhoso ouvir a Andrea falar sobre o processo de escrita. E é muito visível a sua paixão pelo processo, né? Ele fala aqui, fazer esse elogio. O Wellington, ele diz que até hoje eu guardo o abraço da Bienal de Sampa. Ele falando aqui. Eita, querido! Repito mais uma vez, se vocês tiverem algumas perguntas para fazer, né? Para quem está chegando agora, nós estamos aqui pela editora Caminhos Literários, né? Com o projeto da editora Caminhos Literários, que é conversa com o autor, conversa com a autora agora. Estamos com a Andrea Del Fuego. E, Andrea, eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Como surgiu o projeto Perdidas, né? Que é histórias para as crianças que não têm vez. Eu queria que você comentasse. São contos e poemas, né, para as meninas e meninos mortos por bala perdida no Rio de Janeiro, por escritores consagrados. Como é que é esse projeto na sua vida? Como é que surgiu ele também? Olha, ele veio de um convite, isso tem muitos anos, e eu acho que eu cometi um poema, inclusive. Hum. Eu acho que eu nem tenho a edição aqui, porque eu poderia até mostrar e tal. Não tenho ela por aqui. Mas você sabe que as antologias, você trouxe aqui essa ideia nesse projeto, essa coisa de escrever junto, de ser publicada junto com outros autores. Experiência fantástica também, né? De você perceber também o seu texto nunca sozinho, né? Se o trabalho do escritor é sozinho, isso é um baita um clichê, o escritor sozinho, os textos conversam, mas é isso. E conversar com a sua contemporaneidade também. Conversar com seus contemporâneos, os textos falarem, né? Então, a leitura de uma antologia, ela é se você está com o seu texto ali, entre os outros autores também, perceber qual é os elementos ali, sabe? As possibilidades de pessoas que estão escrevendo sob as mesmas condições de temperatura e pressão, no mesmo Brasil, no mesmo tempo, na mesma inflação, na mesma Covid, no mesmo presidente, sabe? E é muito vivo, né? Esses escritos de autores vivos, né? Que estão vivendo no mesmo tempo que você. E eu tenho muitos contos. Depois que eu escrevi o primeiro romance, eu não escrevi mais contos espontaneamente, eu só escrevi contos por encomenda, sempre para antologias. Escrevi. Na verdade, que eu escrevi um recentemente, eu vou reaproveitar um conto, tá vendo? Estou tentando lembrar aqui qual foi o último conto que escrevi. Acho que não sei se eu posso falar muito, mas é uma antologia muito interessante que você escreve. Praticamente uma carta para um autor. Você conversa com o autor, querido, e você manda notícias, né? Escreve sobre ele. Eu escolhi uma autora viva que é muito próxima a mim, que eu acompanhei e que nós nos acompanhamos muito os nossos processos. Nos últimos 2 anos menos, mas por tantos anos, com a Ivana Arruda Leite. E foi uma delícia. Foi uma delícia escrever sobre um dia que levei um texto para ela ler, ela não gostou. E ela fez uma sessão de pedras, porque ela lia tarô. Ivana já leu, Ivana lê você, né? Mas de vez em quando, em nome disso, ela põe umas pedrinhas no meio da mesa, mas ela está lendo você. E aí, enfim, esse conto vai sair, nessa antologia que vai sair pela Folhas da Relva, que é do Alexandre Stout, o editor, e tem vários autores que escreveram para vários autores. Nossa, já escrevi para várias antologias, até quero rever esses contos, talvez fazer uma
uma edição com esses textos, reuni esses textos todos. E a escrita de contos é uma delícia, porque você escreve numa sentada, depois a revisão leva mais tempo e tudo mais, né? Mas o tipo de composição é porque ele é quase uma massinha de modelar, né? Você vai modelando aquilo, o próprio tamanho permite isso. Uhum. Isso. Agora, falando sobre o livro Miniaturas, vamos falar do livro Miniaturas. Você mistura a realidade, né, fantasia, e dá voz a 3 narradores. Uma interessante abordagem sobre o poder dos sonhos. E aí, na Amazon, né, o texto que fala sobre o livro, ele cita da seguinte forma, abre aspas, não é um livro para quem procura respostas, para quem quer finais exatos, não é para burocratas literários, fecha aspas. Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, é um livro bem esquisito. Ele tem um insólito, ele foi depois dos Malaquias, que ele é todo feito num realismo mágico e numa prosa poética. Misturar prosa poética com realismo mágico é um negócio, um rococó, é um barroco, certo? E aí o segundo, eu pensei que eu não faria metáforas, a própria metáfora ali nas frases, né? Mas que ele teria um insólito. Então, ele foi a inspiração foi, eu estava fazendo filosofia, estava na graduação e havia entrado em contato com Artemidoro de Daudes, um grego do século II, que escreveu sobre a interpretação de sonhos e que teria sido leitora de Freud e tal. Eu fiquei doida pelo livro. O livro é o Artemidoro ensinando a arte da leitura. Era um neurocrítico, era o nome dele, o neurocrítico. Ele fazia análise dos sonhos das pessoas e cobrava por isso. O livro é para ensinar o seu filho, ele fala com o filho, né? Para ensinar seu filho a leitura dos sonhos e também para se defender dos seus opositores ali na ocasião. E tinha uma diferença muito grande dos sonhos dos reis e dos sonhos de alguns escolhidos, que esses sim poderiam ter sonhos premonitórios, mas nós... Então, era uma coisa muito engraçada, que era assim, então, se uma viúva pergunta para você o que sonhou sobre um jacaré, a resposta é uma. Se uma virgem que sonhou com o mesmo jacaré te pergunta sobre o significado, ele é outro. Então, quer dizer, metade do significado já estava diante do oneirocrítico. A presença física, material, alguma coisa ali emanando, viva, já era metade do significado. E aí parecia de uma coisa, parecia ali o sonho tratado quase como uma fisiologia, sabe? É alguma coisa que já está aí. Você ter sonhado, você sonhará o que já de alguma maneira já foi célula, sabe? Quase uma fisiologia. Eu me apaixonei por isso, absolutamente. E pensei, tomando um cafezinho lá na faculdade. Que delícia que é fazer faculdade, né? Estudar. Nossa. O cafezinho. Essa hora do cafezinho. E fazer filosofia, olha, pelo amor de Deus. Eu estava terminando na PUC, foi lá que eu conheci o Artemidoro de Daudes. Eu quase estava terminando na PUC, comecei tudo outra vez na USP. Eu fiz uns 9 anos de graduação e depois fiz um mestrado. Porque é para uma vida. Assim, eu lembro que lá na PUC, aqui, PUC São Paulo, que tem ali foi um lugar de não sei exatamente de freiras, mas um lugar ali religioso, parece quase um convento. Eu falei assim, mas claramente eu moraria aqui, nunca mais sairia daqui, viveria à base de café e quindim, lendo filosofia, mas enfim. E eu pensei, e se eu escrevesse sobre o outro lado, o lado oposto desse, não onde os sonhos são interpretados, mas onde eles se iniciam. Mas uma coisa tão burocrática e tão fisiológica como é proposto por aqui. Então eu inventei o prédio Midoro Filho, que fica na Sé, mas ele não existe, ele está lá, mas não existe. E todas as pessoas, a humanidade, passa por lá antes de sonhar, para receber sugestões dos sonhos. E a sugestão são miniaturas de objetos ordinaríssimos da vida, ordinários. Não é
kardecismo, ninguém morreu e passou o espírito lá, ninguém vai pegar um Uber e chega no Uber. Não, ninguém sabe que passou. Esse é um insólito, não tem, eu não faço essa ligação, não há uma ponte sequer, né, entre o mundo real e este lugar por onde se passa. Tem as leis de dentro do edifício, quem trabalha lá são os oneirocríticos, que eu chamei de oneiros, e eles não têm uma regra, eles não podem atender pessoas da mesma família. Ele acaba, o oneiro, se convivendo, se ele se afeiçoa com uma mãe e um filho, e isso acaba criando um colapso no próprio edifício Midoro Filho. Os capítulos são intercalados entre o oneiro, a mãe, o oneiro e o filho. Um pouco para você ver o que acontece quando eles sonham e quando eles acordam no dia seguinte. O dia dessas pessoas continua exatamente o mesmo, independente do sonho. O que muda é o sonho lá onde ele é produzido, porque é a vida que vai influenciar esse lugar, e que no caso vai entrar num certo colapso. Mas é um livro que surgiu de uma ideia, sabe? É uma pergunta filosófica que eu me fazia ali, entende? Muito interessante. Aí resulta num livro assim. Depois, no livro seguinte, é esse que eu estou até agora, que ainda não terminei, e no meio disso saiu A Pediatra. Ótimo, deixa eu ver aqui. Outra coisa. Olha, o Custódio, que ele falou, um dos melhores prefácios que eu já li na vida é o texto da Andréa, no Evangelho segundo Jesus Cristo, Saramago. É absolutamente genial. As palavras dele aqui, ele faz esse elogio. Custódio, querido, obrigada. O Evangelho segundo Jesus Cristo é um dos livros que mais me impactaram na vida, independente de ser escritora, assim, só de estar viva, sabe? E que honra, assim, ter recebido esse convite da Companhia das Letras, da minha editora, Stephanie, que cuida da obra do Saramago lá na Companhia das Letras. Ela sabia dessa minha proximidade com o livro. Meu livro ele é quase descolado de tantas marcas, é um sudário da minha fome de ler aquele livro, sabe? E aí foi uma delícia ler, pensando que eu também me aproximaria de quem fosse ler talvez pela primeira vez uma obra como essa. Uma honra imensa. Muito obrigada, viu, Custódio? Eu escrevi com gosto, sabe? Gosto. Olha, André, agora, daqui a pouquinho a gente está encerrando, né? Tá já 40 minutos já, conversa boa, flui. Você nem imagina que já estamos aqui 40 minutos. E aí, eu já, para começar esse finalzinho aí da início, essa reta final aqui da nossa entrevista, da nossa live, eu queria saber quais os seus projetos, né, para esse ano. Por favor, conte-nos quais esses projetos, se existe algum, se é alguma coisa que vai vir lá, que você vai trazer, ou que é projetos novos, é exatamente aquela olhada para frente que a gente falou lá no início da live. Olha, passou por mim. Ritinha, senhora. Maravilhosa, está falando aqui. Eu acabei de ver aqui o Andrés Chamorro. Andrés. Deixa eu ver aqui se o eu Andrés consigo achar. Chamorro. O Andrés Chamorro está lançando o livro também. Tem uma escrita urgente, visceral. E o Andrés, passou aqui, Andrés, eu li que você escreveu. Que uma vez eu perguntei para você o que era inegociável na sua literatura e você voltou para mim, né? O que para você é inegociável? Ai, não sei, Andrés. Eu não sei. Você sabe que eu estou um pouquinho esgotada, assim, pediatra, porque isso responde a sua pergunta também, querido, que é essa do que vem agora, né? Então eu estou revendo coisas já escritas, né? E o que é inegociável agora, nossa, tá tão dolorido isso, porque eu estou com vontade de escrever as coisas que estão à minha volta, mas eu não posso. Então, eu vou mudar então um pouquinho aqui. Eu quero. Como é que um pensamento mórbido. Eu já tive um pensamento mórbido que é o seguinte: eu vou matar todo mundo que é interessante ao meu redor e assim eu fico livre.
para escrever sobre elas. Porque tem umas coisas que acontecem. Não, eu vou te dizer assim, tem um elenco à minha volta que é um absurdo, sabe? Minha mãe, por exemplo, como é que eu vou escrever as coisas sobre ela, entendeu? Mas você vê, né? Olha que questão mais adolescente, né? E amadora essa. Olha. É a mesma que eu tive lá quando fui escrever os Malaquias. E você acha que eu não dei uma choradinha no travesseiro com a pediatra? Dei, sabe por quê? Sim. Eu nunca senti antes de publicar um livro, porque a pediatra, ela maltrata e ela é contra pessoas que eu defendo. Eu escrevi no ponto de vista de pessoas que massacram com quem, na minha experiência, pessoa civil, CPF, RG, materna, que no caso, enfim, quem leu, eu fui uma mãe prana e eu tive uma doula. E eu tive essa questão, tá? Como que elas vão ler isso aqui? Será que elas vão se ofender com essa leitura? Mas olha, são coisas que a gente chora no travesseiro, mas eu tenho um compromisso, em primeiro lugar, é com a literatura, sabe? Com a literatura. Então, assim, se levou 7 anos para escrever a história da minha família, que é tão difícil. Quem aqui está escrevendo sobre a história dos seus muito próximos, sabe disso que eu estou falando? Como é difícil falar sobre isso. E eu encontrei meios e técnicas para fazer isso. Naquele caso, foi usar realismo mágico e prosa poética. Prosa poética. A pediatra, eu não sei quem ela é. Eu nunca vi essa Cecília na vida. Então, eu não sabia quem ela era. Então, o trabalho foi meio que de flagrar essa mulher que eu não sei quem é. Processo maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Eu gostaria muito que se repetisse. Mas não há esse controle. Mas em nome, por exemplo, por que eu não falei do lugar da doula, então? Porque a doula não me deu frase. A doula não me deu frase. O que quero dizer é uma coisa tônica da frase. Quando eu digo tônica da frase, não é porque um prédio vai explodir. Quando eu falo da atenção, é a atenção de uma xícara no pires. Como você aborda isso, sabe? Então, e aí pronto, Andrés. Obrigada pela essa sessão de análise. Eu não negocio a frase. Não. Não negocio a frase. Agora é interessante, eu queria. Tem uma pergunta assim, que normalmente eu estou fazendo para quase todos os autores e autoras que participam daqui da nossa live pela Caminhos Literários, né? Quais autores e de repente até ou livros, né, que são referência para você? Olha, vou falar de um livro aqui que eu estou relendo, sei lá por qual. Lavoura Arcaica, do Radu Nassar, que foi o meu livro de pesquisa no mestrado, na filosofia, que eu aproximei o trabalho de investigação de Raduan aqui pela linguagem, que isso também é investigação de linguagem, um exercício de linguagem, com o pensamento da fenomenologia do Maurice Merleau-Ponty. E eu vou, dia 7 de março, em Belo Horizonte, falar sobre o livro e sobre as suas influências e tal. E aí é muito interessante falar de um livro e sua influência, que, por exemplo, levando o livro, né, fazendo uma leitura dele, foi lendo o Radu Nassar, que eu então descobri Jorge de Lima, eu já sabia da existência, né, o poeta de Alagoas, a segunda geração do modernismo, essa coisa, mas eu não havia lido ainda, por exemplo, a Invenção de Orfeu, que eu tenho aqui dentro de um plásticozinho, porque é a primeira edição. Tá bem separadinho, bem guardadinho. Isso aqui é bem precioso, cuidado, né? Isso aqui é precioso. E aí, entender assim como isso aqui, por exemplo, é o pré-sal, uma espécie de pré-sal da Lavoura Arcaica. Porque quando ele lê... Se deixar, eu vou embora nisso aqui, não paro nunca mais, né? Mas espera aí, é só para dizer, por exemplo, isso aqui é, eu já vou começar a ler a poesia do homem. Isso aqui é uma grande, por exemplo, agora eu voltei a ler Invenção de Orfeu até, porque a poesia é muito importante, eu acho, para o prosador. Muito, muito, ela é fundamental.
E outro livro que eu reli aqui agora também, que é por conta desse trabalho, dessa fala que vou fazer, que é A Paixão do Almeida Faria, que Uhum. um dia eu encontrei conheci esse autor em Portugal, e ele me disse que um dia ele estava em casa, bate a porta, quem? Toque, toque, a dona Sá. E disse, se apresentou e disse, eu escrevi Lavoura Caica, só escrevi Lavoura Caica porque você escreveu A Paixão. E aí o Uhum. Almeida Faria me fez uma dedicatória que é assim, para André Del Fuego, no Encontros Correntes de Escritas, que é o festival onde nos encontramos, nos conhecemos. Uhum. Este antepassado de Lavoura Caica, onde há um pré-André. E tem um pré-André mesmo, e é um livro que se passa numa sexta-feira da paixão, que é manhã, tarde e noite. E tem muito, muito, muito da lírica, assim como a Invenção de Orfeu tem, né? Uma mistura de Uhum. épica, de um épico com um lírico, Uhum. uma coisa fantástica. E tô lendo, é uma coisa que eu tenho voltado bastante aqui, eu gosto muito dos diários, né? E eu vou indo aos poucos, porque eu não quero que isso aqui acabe nunca. Bom, que são os diários de Kafka, tenho voltado para ele. Uhum. Tem uma sul-africana, que a Autêntica está publicando, que é uma série de 3 livros, e Débora Levi, uma sul-africana, que fala sobre o seu, enfim, nessa ideia um pouco Annie Ernaux, que é de quem eu li todos os livros há pouco tempo também, essa autora francesa que veio a Flip agora, que é uma febre no momento. A Silvia Molloy também, que é uma autora argentina, que escreveu um texto, e daí mais ensaístico, mas sobre sim, experiências cruciais, e ela escreve Uhum. sobre o tratamento da sua companheira muito doente, mas e tudo isso me influencia também. O que eu estou lendo no momento me influencia bastante. Ah, perfeito. Tem os poemas da Margaret Atwood, que saiu pela Rocco. Eu estou vendo ele aqui, não dá para pegar porque ele está numa mesinha do outro Do lado outro deste lado. celular. Maravilhosa, gente, os poemas dela. Maravilhoso, Que maravilhoso, legal. maravilhoso. Me influencia também. Legal. Boas dicas, ótimas influências. Então, o que é que você poderia dizer para quem está começando a escrever agora? Está aqui assistindo a live, tem essa vontade e diz, quero escrever. O que que você, qual uma dica, sei lá, um conselho, como é que a pessoa, o início, como é que você, quais os caminhos que a pessoa deve estar percorrendo aí para se tornar, né, um escritor, uma escritora? Olha, acho que separar um pouco a fase procurar editora, o que vou fazer com o que eu escrevi, quem vai ler, será que é bom? Porque isso é depois, isso é a posteriori, assim, é um pouco, eu diria assim, eu diria que uma preservação do estado de escrita, sabe? Uhum. Ter a experiência do exercício literário, sabe? Assim, alguém que vai, eu brinco com isso, assim, que você não precisa aprender a, a uma dança, vai aprender a fazer dança para ser a primeira bailarina do municipal, sabe? Você não precisa aprender a tocar um piano para ser o solista, entende? Da Sala São Paulo, Uhum. né? Então, vai fazer o exercício de uma escrita literária, já pensar não, sabe? Assim, acho que preservar a experiência da escrita. Porque todas essas outras coisas que vêm, o começo da conversa foi esse, né? Falando da tradução, dizendo, Uhum. nossa, que coisa honrosa, a conversa com os tradutores, ir aos festivais internacionais e levando o seu trabalho. É claro que tudo isso é prazeroso, bonito, ter uma troca. O prêmio literário, falei aqui que o prêmio literário fez o quê? Pagou meu parto, veja bem. Uhum. Não estou dizendo que nada disso não é desimportante ter, mas é que nada disso é literatura. Isso não é literatura. Isso é mercado, isso é Jequiti, venda do produto Jequiti, entende? É mercado, assim, tem mercado e Uhum. tem a experiência É. artística da palavra. Uhum. E aí, Ah, e preservar isso, entender que
encarar isso como exercícios e Marçal Aquino diz assim muito, né? Assim, o seu defeito é seu estilo. Eu acho tão libertador isso, porque eu estou falando de exercícios para sair, que meio que você sai da sua repetição, né? Mas nem que seja para você voltar para isso também, né? O André lembrou aqui dessa coisa do inegociável, mas são coisas que você vai pegando também conforme você vai habitando esse lugar, ficando cultivando essa experiência da escrita literária. E, claro, não tem como, vocês podem até tentar, mas não dá para escrever sem ler. Não dá. Tem que ler. Não dá. Os grandes autores, cada um, eles instalam um novo tom. Só de você chegar, você lê um Lavoura Arcaica, você lê um Kafka, você lê um Meniano, você lê uma Clarice, você lê um Machado. Você vai entrando, e aí é entre um e outro que se encontra o seu, que você pensa assim, há de ter um tom aqui, sabe? Não tem como. Fora os procedimentos, sabe? Meu vício agora, nas minhas leituras, é anotar as comidas. Eu já fiz as comidas. Como que o autor narra a comida? Você pode observar... Eu gosto de reler, porque daí eu não perco a minha fruição também. Mas agora eu estou tão macaca véia que eu tenho o prazer da leitura, mas já vou anotando também. Sem um interferir no outro. Mas assim, como o escritor narra o amanhecer? Já reparou nisso? Como cada um narra o sol? A forma... Como o sol. Como que entra pela janela? Como o sol aparece? Eu acabei de ler um livro que vai ser lançado pela um dos meus livros, Cabelo Preto, Olhos Azuis, da Margaride Duras, que eu estou escrevendo a orelha para relicários. E eu estava olhando lá como é que ela colocou lá o amanhecer do sol. Ela disse assim, tinha uma poça de sol. Uma poça de sol. Acabou. Poça de sol são 3 palavras. Poça de sol. Sim. E você já sabe onde é que está a luz, né? Ela está no chão, ela é meio líquida, porque tem uma intensidade, ela tem um brilho maior, esse sol é do primeiro raio que entra na janela. Sabe? Essas coisas, né? Como cenas de sexo também, como os autores resolvem, às vezes com 2 palavras, Lavoura Arcaica. Estou me alongando aqui, não, tudo bem, só Lavoura Arcaica. O Lavoura Arcaica, que é a própria cena. Tá todo mundo aqui adorando aqui. Está dizendo, olha, cada escuta uma aula, né? Está dizendo aqui. Olha, então tá no Lavoura Arcaica tem um sexto, né? Que tá lá, o sexto acontece lá no capítulo 20, inclusive é o único capítulo em que aparece a palavra arcaico. E isso, com certeza, bom, podemos todos brincar de interpretar isso, que é uma delícia. Mas o incesto em si, ele resolve, é muito rápido aquilo ali, mas nem interessa, já aconteceu o incesto. Aquele andamento, aquilo tudo acontece desde quando ele se masturba, que é a primeira cena, numa pensão, aquilo já está acontecendo, né? Então, não é que você colocou aquelas palavras ali, que aquilo ali concretiza, aquilo já estava concreto. Então, essas coisas eu fico observando, por isso a leitura também. E aí, pode achar que você vai copiar, que você não vai conseguir, não tem como. Não tem como, né? Não dá, porque tem aquela ideia, aquela coisa está num encadeamento de tom muito próximo do lado daquele autor, então não tem como. Mas isso tudo dá coragem para você encontrar o seu, né? Cada vez mais, eu acho. Com certeza. Acha com certeza já, né? O olhar assim. Olha, todo mundo aqui dizendo que passaria horas, tudo. A gente realmente já passou um tempinho aí não sei se você tá com tempo, tá tranquilo aí, né? Literatura, ainda faria uma oficina com ela e será um sonho. Literatura com K. O Sidney, ele diz, salve André! Cadê? Deixa eu ver aqui. Perdi a conexão, mas voltei. Ele falou. Esquizohistérica. Ela é apaixonante demais.
Hã? É o Sidney Rocha? Deixa eu ver aqui, né? Porque pulou aqui. É Sidney Rocha. Isso, Eita, Sidney Rocha. querido! Aí tem, Se tem você aqui tiver aí uma, ainda, um abraço. tem aqui uma pessoa com JSR 1974. Aí ele diz aqui, eu queria ser amigo da Andréa. Uai, Tá aí. estamos aí, Então, aquela, né? tá aí. André, que delícia de conversa, maravilhoso, assim, especial demais. Eu estou muito feliz de estar com você aqui. A editora Caminhos Eita, Literários agradece muito e assim a sua companhia nesses momentos engrandeceram cada vez mais, né? Eu acredito que todo mundo que está aqui, todo mundo que está assistindo, e eu queria que você soubesse da admiração, né, que a gente tem por você, por sua obra, né? E queremos de coração mesmo, assim, estou muito feliz. Quando eu soube que eu ia entrevistá-la, assim, eu digo, meu Deus do céu, olha que responsabilidade, vou fazer uma live, olha a responsabilidade. Hoje eu estava resolvendo umas coisas antes de vir, né, e de repente fui lá, tal, e estava super ansioso para chegar o momento, né, e digo a você, a ansiedade valeu a pena porque estar com você aqui é algo muito especial. Então, eu agradeço em nome da Caminhos Literários, a sua participação nessa live hoje, assim, foi incrível, incrível. e eu que agradeço. Você é muito carinhoso e, assim, é bom falar com um locutor de rádio, né, gente? Gente, o homem é um locutor de rádio. E, e quantos amigos aqui, muita gente querida que Ah, eu que legal. amo mesmo, assim, amo, amo, amo de paixão. Acho que eu vi a Ju, acho que a Ju tá aí, que acho que eu vi a Ju. Se a Ju tiver Viu? ainda, eu vi ela. Mas eu não vi todo mundo, mas Tem eu aqui queria um deixar pessoal aqui, tem um beijo para Elaine tá dizendo todos. assim, Elaine foi incrível, André, o Ednilson, Ritinha linda iluminada, o Wellington também aqui, o Andréas, eu não Chamou. entendi, chamou isso, eu sou fã número zero. Elaine está dizendo, foi incrível, tem aqui, Olha tem muita só, gente aqui, todos escritores, todos viu? escritores, né? Ritinha Uhum, tem um livro de crônicas, né, Dona Rita Vânia Gomes, que uhum. deve sair em algum momento. Mas todos os autores, assim, e é muito bom, né? É muito bom, é muito É bom maravilhoso. ter companhia nessa coisa louca aí, esse delírio. Pois é, André, achei o nosso chegando aqui finalzinho já. Eu vou já te convidar para outra live assim no futuro, se você nos permitir nos dar essa Falamos, não, oportunidade. a gente combina e faz, claro, Eu claro. sempre muito bom ver aqui tantas pessoas que já te seguem, tantas pessoas que já estiveram com você, né, fazendo as oficinas e tudo mais. E deixa eu só lembrar para de repente, se você está chegando agora na live, quer assistir depois, a gente vai tá disponibilizando depois de alguns minutinhos, alguns segundinhos do término aqui da live, já no Instagram, também no site lá da Caminhos Literários, e em nome, né, de toda a direção, de toda a equipe da Caminhos Literários, eu agradeço de coração a sua presença hoje aqui, tá bom? Então eu queria que você ficasse aí com as considerações finais aí para todos, seus abraços, enfim, se vai estar em algum lugar, algum evento esses dias, para que o pessoal possa estar te acompanhando. Quero deixar um beijo para todo mundo. Eu sei que quase todos são escritores, mas ou são leitores, e que beleza a gente poder se encontrar em torno dessa paixão mesmo, né? Que é a escrita, que é a leitura. E eu tenho vários compromissos que vou colocando, eventos dos quais eu participarei, mas que sempre coloco no Instagram. Uhum. E assim que eu quero dizer que assim que eu tiver, acho que só mesmo o segundo semestre, eu já sei que o primeiro já era, eu vou tentar voltar às oficinas. O máximo que eu estou conseguindo é marcar, por exemplo, um aulão. E um deles eu já vou ter que desmarcar, você Ih, acredita? sério? Sério? Juro, juro, por conta É, de outros eventos compromisso. também. Uhum. Exatamente, exatamente. Mas o próximo, quem estiver em Belo Horizonte, eu vou estar no Clube de Tênis, é isso, Teatro Clube de Tênis, Uhum. no evento Letra em Cena, e é presencial, no teatro e tal, vai ser bem legal, para falar sobre Raduan,
o pré-sal do Raduan, a paixão do Raduan, o incesto, o tabu, e sobre a esgrima de linguagem que tem lá, a esgrima da paixão, a esgrima da paciência. Muito legal. Maravilha, maravilha. Qual dia que vai ser? 7 de março. 7 de março, né? Tá aí bem pertinho, acho que próximo final de semana, né? É uma terça-feira depois. Mas eu vou colocar no Instagram também, eu vou colocar aqui eu coloco no feed logo mais esses eventos. Andréa, maravilhosa, Obrigada. muito obrigado. Deus te abençoe, sucesso sempre. Conta aqui com todos da Caminhos Literários e muito obrigado. Gente, um abraço para todos vocês, obrigado por acompanhar. Como eu falei, vai estar disponível daqui a pouquinho essa live, aí você já vai indicando para os amigos, envia para os amigos também, para que eles possam estar assistindo aí esse papo delicioso com Andréa Del Fuego. Obrigada, gente. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, Andréa. Tchau, tchau. Até.